Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto de seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 30º domingo do tempo comum e, ao longo deste ano litúrgico, estamos sendo guiados nos evangelhos por Marcos. E o evangelho de hoje narra um dos últimos milagres que Jesus realizou antes de sua entrada em Jerusalém, aquela entrada que será triunfal, mas que depois se revelará como mortal para o Senhor, onde sofrerá a paixão, morte, mas a glória da ressurreição. E um milagre muito significativo, e Marcos coloca aqui então a cura daquele homem chamado Bartimeu. O nome dele, na verdade, significa, na tradução, filho de Timeu. Jesus que caminhando, ele vai tocando as pessoas à sua volta e fazendo ressurgir a esperança naqueles que já não tinham mais razões para ter esperança, como aquele homem, cego e mendigo. E o nome dele, significando o nome de seu pai, em algumas traduções, quer dizer que é fruto de uma geração, uma família toda fracassada, arrasada, uma família toda que perdeu a luz, o sentido da vida. A mendicância, a escuridão são sintomas desta doença maior. E ali, então, naquele meio onde Bartimeu está, de fato ele já não encontra mais ninguém que possa ajudá-lo. Aqueles momentos da vida e que muitas vezes podem acontecer, em que de fato uma escuridão toma conta e nos damos conta de que diante de algumas situações não há ninguém de fora para dentro de nós que pode nos ajudar. Mas apenas aqui dentro pode surgir uma luz, nem que seja uma fagulha, a luz, a fagulha da fé. Ou seja, eu e Deus. E depois isso se manifesta nos irmãos também. Mas é preciso este cultivo da interioridade, pois aquele homem, quando ouve falar que Jesus ali estava, ele grita. Ele mesmo diante de tanta escuridão e sofrimento, não deixou que aquela fagulha da fé morresse nele. Continuava acreditando no possível amanhã. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui, evidentemente, coloca-se Jesus como aquele da qual os profetas falavam, que traria grandes novidades, redenção, salvação. Mas o grito de Bartimeu é para nós hoje também um modelo de oração. A oração muitas vezes será um grito. E pode ser um grito, inclusive, contra Deus. Pois nós, queridos irmãos e irmãs, na condição humana limitada que estamos, quando, mesmo gritando contra Deus, estamos manifestando fé. Estamos manifestando uma insatisfação com que não é nosso, que não nascemos para isso. Não nascemos, e ninguém nasceu, para a mendicância, para a escuridão do sentido da vida. A cegueira de Bartimeu, ela é muito mais do que a cegueira dos olhos físicos. Então, aqueles que estavam na volta de Bartimeu ainda mandam ele ficar quieto. Ou seja, esse contexto em que às vezes as coisas estão tão ruins,
coisas estão tão ruins que até aqueles que estão na nossa volta ainda querem piorar. Mas ele insiste, e aí chega a Jesus aquela oração em forma de grito. E Jesus então manda chamá-lo. Venha, venha até mim. E quando chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? A resposta poderia ser óbvia, mas não é. Pois Jesus queria ter a certeza de que aquele homem sabia que estava cego. Veja bem, a cegueira, de novo, muito além dos olhos físicos. Queria ter certeza de que aquele homem sabia que queria a luz que ele poderia oferecer. Mestre, que eu veja. E a partir dali, então, o milagre se realiza. E esse milagre se realizando, esta luz nova para aquele homem faz com que ele se torne também um discípulo. E ele depois, agora, poderia ser, e de repente foi, alguém que, diante de um outro Bartimeu, não mandaria calar, mas daria voz. Daria voz para aquele que já não tinha quase mais voz para gritar. Que hoje nós pensemos, hoje Jesus também te pergunta: o que tu queres que eu te faça? Pense um pouco se não te falta visão, se não te falta luz, se não há muita escuridão hoje na maneira como você cultiva a tua própria vida. É preciso saber o que pedir para pedir com insistência, mas é preciso ter consciência disso. E desta maneira, queridos irmãos e irmãs, poderemos ir crescendo aos poucos para sermos instrumentos também, e de novo, de humanização para aqueles que já estão esquecidos, para aqueles que já não têm mais voz, para aqueles que se sentem de fato numa escuridão invencível. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.